Desde pequeno, Daniel tinha uma certeza. Ele queria ser rico, não apenas confortável, mas rico de verdade. Daqueles que compram carros de luxo, viajam para lugares exóticos e frequentam restaurantes onde a conta parece um código de barra. Para ele, a ideia de sucesso sempre esteve ligada a símbolos externos, relógios caros, roupas de marca e as fotos em frente a hotéis 5 estrelas eram, na sua cabeça, o passaporte para o respeito. Durante a faculdade, enquanto seus amigos economizavam cada centavo para pagar as mensalidades, Daniel gastava o pouco que tinha em tênis importados, celulares de última geração e festas badaladas. Muitas vezes, o cartão estourava no final do mês, mas ele fazia questão de postar no Instagram cada momento, com legendas do tipo: trabalhe até que sua realidade pareça ostentação. O problema é que aquela realidade era uma encenação. No fundo, Daniel vivia endividado, pedindo empréstimos e recorrendo a amigos e familiares para cobrir os buracos que ele mesmo cavava. Mas a fachada precisava ser mantida. Afinal, ninguém poderia saber que o cara das fotos em Dubai estava devendo até para o cartão de crédito da loja de departamento. Foi só depois de um episódio constrangedor que a ficha começou a cair. Em um jantar de negócios com um possível investidor, Daniel, mais preocupado em impressionar do que em ouvir, passou a noite falando sobre carros que não tinha, viagens que nunca fez e investimentos que só existiam na cabeça dele. O investidor, um homem mais velho, calado, ouviu tudo com atenção. Ao final, apenas disse: Daniel, uma dica de quem já perdeu muito dinheiro na vida. Quem é de verdade não precisa provar nada para ninguém. A diferença entre quem tem e quem finge ter é que um dorme em paz e o outro vive em alerta. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Daniel durante semanas. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse colocado um espelho na frente dele. E o reflexo que ele viu não foi bonito. No meio desse processo, ele começou a se perguntar o que realmente significava ser rico. Era o carro, a viagem, o relógio? Ou seria algo mais profundo? Começou a observar pessoas que ele considerava bem-sucedidas de verdade e percebeu um padrão. Esses caras, os que tinham patrimônio de verdade, raramente ostentavam. Suas redes sociais não eram vitrines de consumo. Pelo contrário, muitos eram discretos, usavam roupa simples, tinham carros normais e, mais importante, tinham um propósito. Foi então que Daniel decidiu fazer um teste. Passou a ficar um mês inteiro sem postar nada de aparência, nada de restaurantes caros, nada de viagens, nada de compras. Em vez disso, começou a compartilhar livros que estava lendo, projetos sociais que queria apoiar e reflexões sobre propósito de vida. O resultado: menos curtidas, menos comentários, menos mas eu mesmo tempo. Começaram a surgir mensagens de pessoas dizendo: cara, nunca pensei nisso desse jeito. Você tá me fazendo refletir. Obrigado por compartilhar isso, eu precisava ouvir. E foi aí que ele entendeu. O valor real não está no que você mostra, mas no que você constrói. Nesse mesmo período, Daniel começou a buscar formas de fazer diferença na vida de outras pessoas. Não para se autopromover, mas porque, pela primeira vez na vida, ele sentiu que ajudar alguém gerava uma satisfação muito maior do que qualquer curtida em foto de viagem. Um dos primeiros projetos foi ajudar uma família de um bairro carente da cidade que ele conheceu por meio de um amigo. Eles tinham 3 filhos, um deles com deficiência, e viviam em condições extremamente precárias. Em vez de apenas fazer uma doação pontual, Daniel decidiu acompanhar de perto. Ajudou com cestas básicas, mas também com acesso a atendimento médico, compra de medicamentos e até um pequeno curso profissionalizante para a mãe da família.
Ao contrário do que ele imaginava, aquele ato simples mudou não só a vida da família, mas a dele também. Pela primeira vez, Daniel sentiu que estava usando o dinheiro para algo que fazia sentido, algo que tinha peso eterno. A transformação não aconteceu de um dia para o outro. A vontade de comprar o último lançamento de celular ainda batia de vez em quando. Mas, cada vez que pensava nisso, lembrava do sorriso do menino que ele tinha ajudado. Ao ganhar uma cadeira de rodas nova, foi nesse processo que Daniel percebeu que ostentação é, na maioria das vezes, um grito de socorro, uma tentativa desesperada de provar valor para um público que, na prática, pouco se importa. Ele começou a estudar sobre princípios financeiros, leu livros sobre educação emocional, propósito e fé. Uma das passagens que mais marcou foi de um livro que dizia: "O dinheiro não muda quem você é, ele só amplifica o que você já era antes de tê-lo." Esse pensamento virou um norte, e dali em diante ele decidiu que, se o dinheiro viesse, viria para ser usado com sabedoria, para construir, para servir, para deixar um legado. E de fato, o dinheiro começou a vir, mas não da maneira que ele imaginava. Depois de meses mergulhado em livros sobre propósito, mentalidade financeira e princípios eternos, Daniel começou a mudar sua forma de trabalhar. Ele parou de aceitar projetos apenas pelo valor financeiro e passou a escolher aqueles que estavam alinhados com seus valores. Curiosamente, foi exatamente quando ele deixou de perseguir dinheiro a qualquer custo que o dinheiro começou a aparecer. Um dos seus textos sobre propósito financeiro viralizou no LinkedIn, uma empresa de médio porte, especializada em educação digital. Leu o conteúdo e chamou Daniel para fazer uma palestra sobre mentalidade e superação. No início, ele quase recusou. Afinal, até poucos meses antes, ele próprio era o exemplo de alguém perdido, sem identidade, vivendo de aparência, mas respirou fundo e aceitou o desafio. Naquele auditório, diante de quase 300 pessoas, Daniel contou sua história. Falou da ostentação, das dívidas, da vergonha que sentiu após o jantar com o investidor e de como decidiu mudar. Falou também da família que havia ajudado e de como isso tinha mudado a forma como via o dinheiro. O silêncio na sala foi absoluto. No final da palestra, muitas pessoas vieram agradecer, algumas com lágrimas nos olhos. E foi ali que um dos diretores da empresa o chamou de canto. "Daniel, você já pensou em transformar isso num livro? Sua história pode alcançar muita gente." Ele não tinha pensado nisso. Nunca se imaginou escritor, mas aceitou o desafio. Passou os meses seguintes escrevendo. Cada capítulo era um pedaço da sua jornada, com reflexões, princípios e histórias reais. O título foi simples e direto: Mais Rico por Dentro. Quando o livro foi lançado, Daniel não tinha muitas expectativas de vendas. Mas, para sua surpresa, a primeira tiragem esgotou em 2 semanas. Depois, vieram convites para mais palestras, entrevistas em podcasts e até participação em programas de TV voltados para jovens empreendedores. O dinheiro das vendas começou a acumular. Pela primeira vez, Daniel viu um valor de 6 dígitos caindo na conta. Era o tipo de cifra que ele sonhou a vida toda. Mas dessa vez, a sensação era diferente. Não havia ansiedade. Não havia vontade de correr para a concessionária e comprar o carro do ano. Havia gratidão e responsabilidade. Foi nesse momento que Daniel tomou uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Iria destinar uma parte fixa da sua renda para projetos sociais. Não apenas doações pontuais, mas ações estruturadas, com impacto de longo prazo. Começou com um projeto de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que queriam estudar tecnologia. Depois, ampliou para a distribuição de livros em escolas públicas. E quando percebeu,
estava sendo procurado por organizações não governamentais, instituições de todo o país, pedindo apoio ou uma simples palestra para inspirar os jovens. Claro, nem tudo eram flores. Durante esse processo, Daniel começou a receber algumas críticas, pessoas dizendo que ele só estava ajudando para aparecer, que era uma estratégia de marketing. Gente que, sem conhecer a história dele, julgava apenas pelas redes sociais. No início, isso mexeu com ele. Pensou até em parar de divulgar qualquer ação social que fazia. Mas foi durante uma conversa com um pastor amigo que ele entendeu o verdadeiro propósito da exposição do bem. O pastor foi direto. Daniel, esconder o bem que você faz pode ser egoísmo também. Tem gente que só vai começar a ajudar alguém porque viu você ajudando. O exemplo arrasta mais que o discurso. Essa conversa foi um divisor de águas. Daniel decidiu que mostraria sim algumas de suas ações, mas com uma regra pessoal. Só mostraria aquilo que de verdade pudesse inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Nada de vídeos ensaiados, nada de roteiros emocionais forçados, apenas registros sinceros de momentos reais. E assim foi. No final daquele ano, Daniel fez uma retrospectiva pessoal. Não era o cara com mais seguidores, não tinha o carro mais caro, não tinha a cobertura de luxo, mas tinha algo que ele nunca teve antes: paz e um sentimento profundo de que estava finalmente construindo algo que fazia sentido. Foi quando recebeu um convite inesperado. Uma grande editora, uma das maiores da América Latina, entrou em contato. Queriam publicar a segunda edição do livro, com distribuição nacional e tradução para o espanhol. E junto com o convite veio a proposta financeira, um contrato de direitos autorais que ele nunca imaginou assinar. Ao receber o e-mail com os detalhes do valor, Daniel riu sozinho, sentado na mesa da cozinha de casa. Lembrou do menino que gastava o salário inteiro para comprar um tênis de marca só para tirar foto. Lembrou das noites mal dormidas por conta de dívidas. Lembrou do jantar com o investidor e das palavras que mudaram tudo. Quem é de verdade não precisa provar nada para ninguém. Agora, ele sabia. Estava vivendo o que sempre quis, mas da forma certa. E aquilo era só o começo. O novo contrato com a editora era o tipo de conquista que muitos considerariam o auge do sucesso. Daniel, porém, sabia que aquilo era apenas uma etapa, um símbolo, mas não o destino final. Com o dinheiro dos direitos autorais, ele teve a oportunidade de fazer algumas escolhas. Não precisava mais olhar o saldo da conta antes de fazer compras no supermercado. Podia viajar com a esposa para lugares que antes só via em revistas. Podia trocar o carro antigo por um modelo mais confortável. Mas, curiosamente, ele não fez nada disso nos primeiros meses. O primeiro movimento foi outro. Procurar um contador especializado em projetos sociais. Quero estruturar um fundo pessoal de impacto social, disse Daniel. Durante a primeira reunião, o contador estranhou. Normalmente, quando meus clientes assinam contratos desse tamanho, a primeira coisa que me pedem é um planejamento tributário para comprar uma casa de praia ou importar um carro, disse ele, meio sorrindo. Daniel apenas respondeu com um olhar firme. Eu já corri atrás de coisas que não me completavam. Agora eu quero correr atrás do que deixa um legado. E assim começou o que ele chamou de Projeto Semente. A ideia era simples. Todo mês, uma porcentagem fixa de tudo o que ele ganhasse iria para projetos sociais. Mas diferente de antes, agora ele faria questão de acompanhar de perto o destino daquele dinheiro. A primeira ação foi financiar a construção de uma pequena biblioteca comunitária numa favela da sua cidade. Ele fez questão de estar presente no dia da inauguração, sem câmeras, sem fotos ensaiadas, sem holofotes. Lá, enquanto conversava com as crianças, uma senhora se aproximou e disse algo
que ele jamais esqueceria, filho. A gente vê tanta gente rica passando por aqui, com carro blindado, vidro fechado, olhando pra gente como se fôssemos invisíveis. E você veio aqui, sentou no chão com as crianças e trouxe livros. Isso vale mais que qualquer carro de luxo. Aquela frase atravessou Daniel como uma flecha. Ele percebeu que, por anos, tinha gastado energia tentando ser visto por quem nunca se importou, e agora estava sendo visto por quem realmente precisava. Pouco tempo depois, um amigo de longa data ligou para ele convidando-o para participar de um evento de empresários de alto padrão, um encontro fechado, só para gente grande. Como o amigo fazia questão de reforçar, vai ter gente com jato, gente com Ferrari. Você tem que ir, insistiu o amigo. Daniel, com educação, recusou. Hoje eu prefiro estar nos lugares onde meu coração cabe, respondeu. Ainda assim, ele não se isolou. Continuava frequentando eventos de negócios, fazia networking e fechava contratos. Mas a motivação era outra. Agora ele não entrava mais em uma reunião pensando no que podia ganhar, mas em como podia servir, contribuir e agregar valor. Com o tempo, outras portas se abriram. Surgiram convites para falar em escolas, igrejas e até em programas de TV. Numa dessas entrevistas, o apresentador perguntou: Daniel, qual o maior luxo que você tem hoje? Ele sorriu antes de responder: dormir em paz. A frase viralizou. Milhares de pessoas começaram a seguir seu perfil, mas em vez de aproveitar a nova audiência para vender cursos ou mentorias de enriquecimento rápido, Daniel fez algo que poucos esperavam. Criou uma série de vídeos gratuitos falando sobre princípios financeiros com base em valores eternos, generosidade, propósito, trabalho duro e responsabilidade social. Era um conteúdo direto, sem glamour, sem promessas mirabolantes. Você quer ficar rico só para ter um carro importado e mostrar nas redes. Esse conteúdo não é para você, ele dizia, logo no início de cada vídeo. E, apesar de alguns desinteressados saírem, o público que ficou de verdade. Eram jovens buscando propósito, empreendedores cansados da cultura, da ostentação, pessoas comuns querendo aprender a usar o dinheiro como a ferramenta de transformação. Nesse meio tempo, Daniel também começou a prestar mais atenção em como outros influenciadores agiam. Observava os perfis que ostentavam viagens, carros, e os que compartilhavam projetos sociais, missões e ações comunitárias. Não por julgamento, mas como um exercício de discernimento. E foi numa dessas análises que percebeu uma verdade dura. Muita gente precisava ostentar, porque sem isso não vendia nada. Cursos de riqueza, treinamentos de lifestyle milionário, mentorias de mentalidade, de abundância, tudo embalado por uma vitrine de luxo. E, curiosamente, muitas vezes o faturamento dessas pessoas vinha justamente da venda da ilusão de que ser rico é ter coisas caras. Daniel entendeu que aquele era um modelo de negócio, mas não era o modelo dele. Ele preferia construir algo sólido, algo que durasse mais do que um ciclo de vendas, algo que, no futuro, pudesse ser mostrado aos filhos com orgulho. Certa noite, sentado no sofá de casa, ele pegou o celular e escreveu uma frase que se tornaria um dos lemas da sua vida. Mais importante que mostrar o que você tem. Mostrar o que você faz com o que tem. Publicou no Instagram. A frase viralizou, ganhou milhares de compartilhamentos e, o mais importante, trouxe de volta o foco de Daniel. Afinal, ele sabia. A verdadeira riqueza nunca foi sobre coisas, era sobre impacto. O tempo passou e o nome de Daniel começou a ser associado a uma nova mentalidade de riqueza. As pessoas que o seguiam sabiam que ele falava de dinheiro, mas de um jeito diferente. Não era sobre ter, ir à sobracia. Não era sobre status,
Era sobre propósito, com um projeto Semente Crescendo. Daniel decidiu criar um programa anual de mentorias para jovens de comunidades carentes. O objetivo era simples: ensinar princípios de inteligência emocional, educação financeira básica e mentalidade empreendedora. Ele acreditava que, se a juventude recebesse as sementes certas, o futuro seria diferente. Durante uma dessas mentorias, uma menina chamada Isabela chamou a atenção dele. Tinha 16 anos, morava em uma das regiões mais pobres da cidade e sonhava em abrir uma confeitaria. Mas a realidade dela era dura. A família vivia com menos de um salário mínimo por mês. Mesmo assim, ela nunca faltava a nenhuma aula. No último dia do programa, Daniel a chamou para conversar. Perguntou sobre os planos, os medos, os sonhos. Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: "Eu só queria uma oportunidade. Não quero que ninguém me dê nada de graça. Só queria uma chance." Naquela noite, Daniel decidiu que seria aquela chance. Financiou os primeiros equipamentos para o pequeno negócio dela. Não como uma caridade, mas como um investimento com responsabilidade. Fez questão de que ela assinasse um termo simbólico de compromisso. Não pelo valor financeiro, mas para que ela sentisse o peso e a responsabilidade daquele passo. 3 meses depois, Isabela já tinha a sua clientela. Vendia bolos e doces para festas na comunidade. Gravava vídeos simples, mostrando o preparo das receitas, e começou a ganhar seguidores. Um dia, ela postou uma foto com a legenda: "Meu maior luxo hoje é ver o sorriso da minha mãe ao saber que o jantar de amanhã está garantido." Quando Daniel viu aquela publicação, parou, respirou fundo e entendeu, de forma ainda mais profunda, por que estava fazendo tudo aquilo. Enquanto isso, o público dele nas redes crescia. Muitas marcas começaram a procurar Lou para parcerias, propostas de publicidade de carros, relógios, até marcas de grife, o cachê alto, mas ele recusou quase todas. Uma das propostas mais tentadoras veio de uma marca de carros de luxo. Queriam que ele gravasse um vídeo dentro de um dos modelos mais caros da frota, falando sobre sucesso, liberdade e prosperidade. Daniel agradeceu, mas recusou com uma frase simples: "Meu público não precisa de mais um vídeo de ostentação. Precisa de exemplos de transformação." Claro, essa postura não foi fácil. Algumas pessoas próximas diziam que ele estava sendo bobo, perdendo dinheiro fácil, sendo idealista demais. Mas Daniel sabia que não podia negociar com seus próprios princípios. Numa tarde de sábado, ele recebeu um convite especial. Uma escola pública da periferia queria fazer uma homenagem a ele. O projeto de distribuição de livros que Daniel tinha iniciado meses antes havia chegado naquela escola. E segundo a diretora, a taxa de evasão escolar tinha caído 30% desde então. No dia da homenagem, enquanto as crianças apresentavam cartazes com phrases como "Obrigado por acreditar em nós", Daniel se emocionou. Lembrou de quando ele próprio era apenas um jovem, tentando impressionar as pessoas com coisas que não tinha. Lembrou das noites em que chorava em silêncio, sentindo-se um fracasso, mesmo com o feed do Instagram lotado de fotos felizes. Agora, estava ali, recebendo reconhecimento por algo que realmente tinha valor. Na saída da escola, um jovem se aproximou e disse: "Daniel, sabe por quê eu comecei a juntar dinheiro, abrir uma poupança e parar de gastar com besteira? Porque vi o seu vídeo falando que a verdadeira liberdade é não ter medo de olhar para o extrato bancário." Daniel sorriu naquela noite, sentado na varanda de casa, com uma xícara de café na mão e olhando o pôr do sol. Ele refletiu sobre tudo o que tinha vivido nos últimos anos. Dinheiro agora tinha, liberdade também, mas o mais importante era o significado. Ele sabia que, se algum dia precisasse recomeçar do zero, faria tudo de novo, mas dessa vez com uma diferença:
começaria certo. Desde o início, a ostentação nunca mais teria espaço na vida dele. A vida tinha ensinado, com cada detalhe, que o verdadeiro luxo é viver com propósito, com paz e com impacto. Mas aquela história ainda não estava completa. O próximo capítulo da vida de Daniel traria o maior desafio que ele já enfrentou, um teste que o faria olhar de frente para os próprios limites. Poucos meses depois daquele dia na escola, quando tudo parecia estar no seu melhor momento, Daniel recebeu uma notícia que o tiraria da zona de conforto de forma brutal. Seu pai, homem simples, trabalhador e sua maior referência de caráter, foi diagnosticado com uma doença grave. O prognóstico não era dos melhores. As próximas semanas seriam decisivas. Na primeira consulta, ao lado da mãe e dos irmãos, Daniel ouviu dos médicos que o tratamento mais indicado era um protocolo avançado, disponível apenas em uma clínica particular de alto custo. Fora do estado, o valor, algo que, alguns anos atrás, ele jamais teria como pagar. Mas agora, com a vida financeira organizada, Daniel tinha como arcar com as despesas. Sem pensar duas vezes, ele autorizou o início imediato do tratamento. No entanto, nas madrugadas silenciosas do hospital, enquanto via o pai dormindo, conectado a aparelhos, Daniel começou a refletir, mais uma vez, sobre o real significado do dinheiro. Ali, dentro de um quarto frio, sem câmeras, sem holofotes, sem redes sociais, ele entendeu de forma ainda mais profunda que o maior patrimônio que alguém pode construir é poder estar presente nos momentos em que a vida exige. O dinheiro que antes ele gastaria com vaidades, agora servia para comprar conforto para o pai, medicamentos de última geração e uma equipe médica de excelência. Mas mais do que o dinheiro, era a paz de espírito de saber que ele estava ali, de corpo e alma, fazendo o melhor. Em uma dessas madrugadas, com o olhar fixo na janela do quarto do hospital, Daniel pegou o celular e escreveu uma nova reflexão, que só postou dias depois. Dinheiro não compra tempo, mas pode te dar o privilégio de usá-lo da forma certa, ao lado de quem você ama, nos momentos que mais importam. Quando publicou, a mensagem explodiu. Mais de 500 mil de curtidas. Milhares de comentários de pessoas agradecendo por aquela reflexão tão real. O pai de Daniel, depois de semanas de luta, começou a apresentar sinais de melhora. Não foi um milagre instantâneo. Foi um processo, tratamento, fé, cuidado e, principalmente, presença. Durante esse período, Daniel decidiu pausar os compromissos profissionais. Recusou convites, adiou palestras e suspendeu gravações, tudo para estar ao lado da família. Mais uma vez, o dinheiro mostrou seu verdadeiro poder. Não era sobre ostentar, mas sobre escolher. Escolher ter tempo, escolher estar perto, escolher viver com propósito. Quando o pai finalmente teve alta, Daniel organizou um pequeno jantar em casa. Apenas a família e alguns amigos próximos. Nada de registros para a internet. Nenhum story, nenhuma foto. Naquele jantar, olhando para o pai, sentado à cabeceira da mesa. Com um sorriso tímido de sempre, Daniel teve a certeza que precisava. Estava no caminho certo. Na manhã seguinte, ao abrir o computador, viu que havia recebido uma nova proposta da editora. Lançar um segundo livro, agora focado justamente em tudo o que tinha vivido nos últimos anos. O título, simples e direto: o dinheiro que a gente não vê. O livro traria histórias reais, reflexões sobre propósito, inteligência emocional e um convite para uma nova forma de enxergar a vida financeira. Desta vez, Daniel sabia, escreveria não para vender mais, mas para transformar mais. E assim ele fez. Meses depois, o livro se tornou um best-seller. Em cada entrevista, em cada palestra,
Ele fazia questão de repetir a mesma mensagem. Não existe problema nenhum em ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. E, para cada jovem que levantava a mão no final das palestras e perguntava como ficar rico rápido, Daniel sorria e respondia com a mesma frase, que agora era quase sua assinatura de vida. Trabalhe duro, viva com propósito. E, quando o dinheiro chegar, use para fazer o bem que o mundo precisa e a sua alma merece. Na última página do seu segundo livro, Daniel escreveu uma dedicatória silenciosa, sem nomes, sem citações, apenas uma frase: ao jovem que eu fui e ao homem que eu me tornei. Obrigado por nunca desistir de buscar o que realmente importa.